No ar, a partir de agora, aqui pelo Sistema Sagres, o Super Debate. Goiás 1, Vila Nova 2, Alisson e Pedro Júnior, os gols do Vila Nova, enquanto que Wellington fez o gol, descontou para o Goiás, trazendo opiniões a partir de agora. Charlie Pereira, o que foi determinante para esta vitória do Vila Nova e o quanto esse resultado chama a atenção? Charlie, boa noite. Grande abraço, Rafael, um abraço para todos os ouvintes, a você ligado aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Sem dúvida nenhuma, surpreende a todos essa vitória do Vila Nova diante do Goiás. E eu já vou dizendo de cara, Rafa, foi o Vila que venceu o Goiás. Não foi o Goiás que perdeu para o Vila. O Vila mereceu a vitória. O Vila foi organizado a ponto de anular as principais peças do Goiás. Haja visto o Elvis, né? O maestro do time, tentou, até que cansou e teve que ser substituído. O Manga não teve espaço. Os outros jogadores do Goiás também foram bem anulados. E aí eu destaco 2 jogadores no Vila. Dudu e David. Para mim foram, né, as peças principais nesse Vila Nova que mereceu a vitória no clássico diante do Goiás. Repito, o Vila venceu o Goiás, não foi o Goiás que perdeu pro Vila. Resposta rápida, Charles. Você disse que independente de quem perdesse, teríamos reclamação da arbitragem. Temos motivo para isso? Não temos. A arbitragem do Marcelo Lima Henrique do Rio de Janeiro foi uma arbitragem tranquila, sem lances assim duvidosos, né? O trabalho do VAR também foi, na minha opinião, sem nenhum tipo de problema, uma arbitragem que vai levar uma boa nota nesse clássico em que o Vila vence 2-1 Goiás no estádio Ailê Pinheiro. Valeu, obrigado, Charlie Pereira. Quem também está no Super Debate é o Kleber Ferreira. Kleber, grande abraço para você, seja bem-vindo ao Super Debate Sagres. O que foi determinante para esta vitória do Vila? E esse resultado surpreende, Kleber? Forte abraço, boa noite para você, meu querido Rafael Bessa, Charlie Pereira, Tim, ao Euler, ao Virley, a turma que está lá no estádio. Grande abraço ao Paulo Massad, ao Evandro Gomes, meu querido Evandro Gomes, e ao Vitor Roriz. Olha, o que foi determinante? A determinação tática do time do Vila Nova, a capacidade técnica do Moacir, do Formiga, do Alisson e o empenho dos 2 volantes, o Dudu e o David. O Vila foi melhor que o Goiás do começo do jogo até o final. O Igor foi melhor do que o Marcelo Cabo na orientação e nas alterações. E o Vila mereceu a vitória. Kleber Ferreira, o amigo dos amigos, trazendo também o seu destaque em nome aqui no Super Debate Sagres de Larco. Agora vou também com a opinião de Carlos Eduardo Tim. Oi, Tim, um abraço pra você. Seja bem-vindo ao Super Debate Sagres. O Vila vence o Goiás, 2-1. Oi, Bessa, dando um abraço aqui também no meu padrinho Kleber Ferreira, no Charlie Pereira que está juntando-se a nós para fazer esse super debate depois de um grande jogo. Um jogo realmente muito bem disputado e mostra mais uma vez que a questão do favoritismo não ganha jogo. Pelo menos na minha visão, o Goiás era amplo favorito, até pelo elenco que tem, a pontuação que está no campeonato, diante do Vila pressionado, fugindo do rebaixamento. Mas o Vila fez uma grande partida. O Goiás começou até melhor ali naqueles 5 primeiros minutos, depois o Vila comandou o jogo, achou os espaços, conseguiu anular os pontos fortes do Goiás. O Goiás teve muitos problemas, coisas erradas, principalmente no primeiro tempo, inclusive a discussão do seu craque, Aleph Manga, com o treinador, que culminou para mim, esse motivo foi a saída dele no intervalo, e o Vila dominou o jogo. O Goiás até se expôs um pouco mais no segundo tempo, conseguiu empatar, mas o Vila foi forte. As substituições do Igor deram certo, porque o Diego Tavares entrou muito bem, estreante na noite, e fez uma boa partida. Pedro Júnior volta a fazer gol, então a gente tem que enaltecer realmente o trabalho do Vila Nova essa noite, principalmente além dos jogadores que o Charles já citou e o Kleber, o trabalho do seu treinador. Igor Magalhães hoje, para mim, deu um show. Valeu, Carlos Eduardo Tim, fechando essa rodada de destaques e opiniões. O que foi determinante? Por que o Vila conseguiu se sobrepor ao Goiás em pleno estádio da Serrinha? Chega pra cá, Evandro Gomes, mais sensato. Abraçando aí o Kleber e o Charlie. Rapaz, o Vila fez chover em Goiânia hoje. Você quer mais o quê? O Vila ganhou pontos no tribunal. O Vila fez a chuva cair. O Vila bate no Goiás em plena Serrinha. Inesquecível essa noite para o time colorado.
E vitória na moral de um time que foi melhor. O time do Vila Nova, quem viu o jogo, assim, que não sabia quem era quem na tabela, deve ter tido a nítida impressão, assim, ó, que o Vila está lutando para subir, o Goiás lutando para não cair. Foi esse o jogo que eu vi na Serrinha, um Vila indiscutivelmente no nível bem mais alto que o Goiás em todo o jogo. Valeu, Evandro Gomes, mais sensato. Você conferiu a rodada de destaques aqui dos nossos comentaristas. O super debate com Charlie Pereira, com Kleber Ferreira, com Carlos Eduardo Tim, com Evandro Gomes e contando também com a sua participação. Interaja com a Sagres através do youtube.com/Sagres TV. Mande também sua mensagem para o WhatsApp 62984001757. Na hora de abastecer, conte com a Larco. A Larco é a marca campeã em combustível de qualidade. A Larco é uma das maiores empresas de combustível do Brasil. Está aqui em Goiás, em breve com uma nova base. Larco, quem vai com Larco vai mais longe. Daqui a pouco você confere as palavras, explicações e as entrevistas coletivas do técnico Igor Magalhães e também de Marcelo Cabo. Igor Magalhães, técnico vencedor, técnico do Vila, e Marcelo Cabo, treinador esmeraldino. O Carlos Eduardo Tim chamou a atenção para uma substituição que acontece no intervalo do jogo. O Aleph Manga é substituído pelo Wellington. Na sua opinião, Charlie Pereira, isso de alguma maneira pode ter desestabilizado o Goiás, mexeu com o Goiás e foi perceptível ali, ainda no primeiro tempo, uma discussão entre o técnico do Goiás, Marcelo Cabo, e o atacante esmeraldino. Muito difícil afirmar isso. Até que ponto aquele mal-estar, aquela discussão, né, aquele desentendimento foi determinante para que o Goiás ficasse nervoso, né? Eu não vi, né? Porque se a gente começar a explicar, buscar situações nesse sentido, tipo, o Elvis jogou mal, nada funcionou pro Aleph Manga, a defesa não esteve bem, você começa a tirar o mérito do Vila, né? Eu acho que foi alguma situação pontual, um pedido que o Marcelo tenha feito, o Aleph não atendeu, né? Uma reclamação, um tom de voz um pouquinho mais alto, uma resposta atravessada. É preciso ouvir as partes para ter um julgamento mais definitivo em relação a essa confusão, mas que foi bem perceptível o mal-estar entre o técnico e o atacante, isso ficou bem claro nas imagens da televisão. Quero saber de você também, Evandro Gomes, isso pode ter influenciado, mexeu com o Goiás, que foi derrotado pelo Vila Nova em pleno estádio da Serrinha por 2-1, hein, Evandro? Quando eu fui questionado sobre a saída do Manga, eu falei que o Marcelo Cabo estava punindo o Goiás. Porque, por uma razão ou por outra, se ele tirou porque discutiu com o jogador, ele puniu o clube. E se ele tirou porque o jogador não estava bem, ele puniu também. Porque o Manga, mesmo ele não jogando bem, você não pode abrir mão dele em detrimento da permanência de um jogador como Mezenga, que foi uma figura absolutamente apagada no jogo durante o tempo todo que ele ficou em campo, né? Ficou até o fim, uma figura apagadíssima. Então, um erro imperdoável do Marcelo Cabo. Só justifica a saída do Aleph Manga, independente do que ele jogou no primeiro tempo, eu repito, se o jogador tiver uma contusão, apresentar uma contusão ou alguma coisa desse gênero. Do contrário, o Marcelo Cabo puniu impiedosamente o time do Goiás com a saída dele. Evandro Gomes, vou deixar o time por último e vou com o Kleber Ferreira porque eu quero saber o que efetivamente é uma discussão como aquela, com todo mundo ali, ó, em volta, o que aquilo efetivamente pode provocar no time e se você já teve algum tipo de experiência nesse sentido. O Carlos Eduardo Tim, Kleber Ferreira, você acredita que aquela substituição, a saída do Aleph Manga, a entrada do Wellington, isso de alguma maneira pode ter abalado o Goiás por conta do contexto, a briga entre o treinador, ou a discussão, a troca de farpas entre o treinador e o atacante ali ainda durante o primeiro tempo, hein, Kleber? A referência de comando dos tempos modernos é de Napoleão Bonaparte. Ele costumava dizer o seguinte: onde não tem comando, não tem vitória. E aí, técnico não tem que engolir bucha de jogador, não. Ainda mais jogador que não está resolvendo absolutamente nada em um jogo em que ele poderia estar resolvendo alguma coisa. Outra coisa, o jogador que entrou no lugar do Aleph Manga foi o que fez o gol. Foi ele que resolveu.
Outra coisa, com o Aleph Manga em campo, o Vila estava ganhando o jogo, o Goiás já estava perdendo. Então o que fez o Goiás perder não foi a saída do Aleph Manga, o técnico Marcelo Cabo fez o que um comandante tem que fazer mesmo, é assim que a coisa funciona, a banda toca, a hierarquia precisa ser respeitada e ele fez o que tinha que fazer. Na minha avaliação, não teve nenhum reflexo na atuação do Goiás dentro de campo. O problema do Goiás hoje se chamou Vila Nova, Igor Magalhães. Kleber Ferreira, e por fim você, Carlos Eduardo Tim. Aquele tipo de confusão ali, aquele tipo de climão que se criou entre o Aleph Manga e também o Marcelo Cabo. O que aquilo efetivamente provoca no grupo, no elenco e pode efetivamente impactar ali no time, no resultado, ô Tim? Pra mim não impactou no resultado não, até porque o Goiás já estava jogando mal quando aconteceu aquela discussão. Aquela discussão foi após o gol do Vila Nova, aos 30 minutos, quando teve aquela parada técnica, o Vila fez o gol aos 29, e aí teve a discussão na parada técnica ali. Pra mim, o Aleph Manga, ele precisa melhorar a questão do comportamento. Ele já teve esse problema com o Pintado, ele teve problema com torcedores, agora tem mais um problema com o treinador. E eu não vou criticar o Marcelo Cabo por isso. Por essa discussão e por ter tirado ele no intervalo, pra mim tem que ter hierarquia, tem que ter respeito, o jogador tem que respeitar. Ele pode até não gostar do que ouviu, mas bater boca, fazer o que ele fez, aí pra mim o Marcelo Cabo tá correto em tirá-lo no intervalo, porque ele tem que respeitar. E até porque na sua reserva tem um jogador que também tem condições de jogar tão bem como ele, como é o Wellington. Tanto que entrou e fez o gol. É lógico que se ele tivesse uma situação normal, eu teria tirado o Mezenga. Mas diante da atitude do Aleph Manga, mais uma, Bessa, é bom a gente ressaltar, mais uma, ele tem que se pôr num lugar de atleta profissional. Ele não é nenhum jogador já extraordinário no cenário mundial, ele veio de um Volta Redonda, ele não veio de um Flamengo, no Barcelona, no Real Madrid, ele tá buscando o espaço dele. E para buscar o espaço dele, ele tem que jogar bem e, acima de tudo, respeitar a hierarquia. Coisa que ele não tem feito diante da camisa do Goiás. Deixa eu fazer uma eu não vou dizer uma defesa, um contraponto. É preciso ouvir as duas partes. É preciso saber o que o Marcelo Cabo, em que tom o Marcelo Cabo se dirigiu ao jogador. Cansei de ver tom de treinador até xingando. Não é correto? Não é correto. Mas o jogador, ele pode reclamar depois pro seu superior, pra um diretor, pra um presidente do clube. Mas naquele momento ali, até pelo que a gente viu, Bess, você estava junto comigo aqui no estúdio, a gente viu muito bem claro, o Marcelo Cabo começa a falar com ele e ele começa a bater boca. Ele começa a responder. Aí o Marcelo Cabo deu pra ver que aumenta o tom. E aí ele aumenta de volta o tom. Então, primeiro que ele tem que seguir é a hierarquia. Vou repetir coisa que eu falei pouco tempo atrás. Charles, você é nosso coordenador, nosso chefe. Você pode me criticar, me chamar a atenção aqui, eu posso até retrucar, não gostar, mas eu tenho que respeitar. Posso tomar atitude até depois de pedir a demissão, reclamar pro um superior aqui, pro Tôndolo, alguma coisa assim. Mas no momento aqui do jogo, da transmissão, a gente tem que ouvir, acatar, procurar fazer o que o seu comandante está fazendo. E repito, não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Ele está se achando maior do que o Goiás. Valeu, Tim. Sim, Evandro. Só para me completar, quando eu faço a crítica ao Marcelo Cabo, eu não quero defender de forma nenhuma o ato de indisciplina do jogador, porque realmente não é a primeira vez que ele faz. Agora, o problema é na diretoria do clube, que fica paparicando o jogador sem permitir que ele seja punido. Ele tem que ser punido fora. Dentro de campo, o time precisa dele. E ele jogando bem ou mal, ele é o cara que fez 6 gols no time do Goiás até aqui. Não tem ninguém melhor que ele no ataque. Ele é um jogador que pode decidir numa jogada. Aí você deixa o cara jogar, depois você pune da forma como você achar necessária. Mete uma multa nele, que ele não é dono do time do Goiás para querer gritar com tudo quanto é treinador, mas ele tem proteção, tem costa quente lá dentro do Goiás. Isso é bom que se diga. Eu não discuto a coisa, o ato da indisciplina dele. Eu discuto ele dentro de campo, onde ele é melhor que todos os outros. Evandro Gomes, mais sensato, diga Charlie Pereira. Um abraço pro goleirão Márcio, ex-jogador do Atlético, ex-jogador do próprio Goiás Esporte Clube. Ele elogia, né, o comentário do Tim, destaca que nada justifica a atitude do Aleph Manga em relação ao técnico Marcelo Cabo ali naquela discussão. Foi na hora da parada técnica, no primeiro tempo do jogo. Foi logo após o gol. O Vila faz o gol e o Marcelo Lima Henrique faz a parada técnica. O Vila faz o gol aos 29 e ele para aos 30, né? E só pra comentar, antes de você, Kleber,
A questão do Aleph Manga não é de hoje. Não é de hoje que ele tá com essa atitude, né? Então, assim, ele precisa se colocar no lugar de um atleta profissional. O Goiás não é um time de pelada. O Campeonato Brasileiro não é um futebol amador, que você faz o que quer da maneira que quer. Por mais que tecnicamente ele é bom jogador, até não teria tirado ele, porque tecnicamente ele é melhor do que o Mezenga. Mas a atitude que ele está tendo diante da camisa do Goiás é um desrespeito com a agremiação do Goiás, o que ele tem feito. E aí o Goiás não pode aceitar. Tem que realmente colocar a ordem na casa. Kleber Ferreira. O que ele estava jogando hoje, eu o tiraria, manteria o Bruno Mezenga no time, porque ele não estava jogando, não deu conta de sair da marcação do Moacir. Quando foi pelo lado direito, o William Formiga engoliu ele. Não é a primeira vez, teve problema com colegas já do grupo, teve problema com torcedores, teve problema com o Pintado, já teve problema quando foi substituído pelo próprio Wellington e saiu fazendo beicinho. Sei lá, aquele rapaz que está recuperando lá no hospital, que a gente fica feliz todos os dias, que está fazendo homenagem aí ao pessoal da saúde, um tal de Pelé, nunca fez isso. E se o Pelé não fez, vai ser o Aleph Manga fazendo? Ah não, gente, tem dó, faz isso comigo não. Um abraço pro José Diniz, que é tio do Arnaldo, esse rapaz que nos traz aqui o sanduíche, nos ouve lá em Iporá, gosta do nosso trabalho, grande abraço, tá com a cabeça inchada, porque é torcedor do Goiás. Aleph Manga, é o seguinte, se coloca no seu lugar, quando você der conta de fazer uns golzinhos, você faz, filho, e joga a bola. A boca, mantém ela fechada. Quando for chamada a atenção, não é porque você está bem, porque se você estivesse bem, não teria sido chamada a atenção. E jogador desse jeito está em desuso. Inclusive, se você fosse um Gabigol, você não poderia fazer isso. Você veio de Volta Redonda. Daqui a pouco vamos acompanhar a fala do técnico Marcelo Cabo do Goiás e também o Igor Magalhães do Vila Nova e as análises dos comentaristas da Sagres sobre os papéis desempenhados pelos treinadores, qual a importância do trabalho do Cabo, o que fez o técnico Igor Magalhães a seguir aqui no Super Debate Sagres, que tem um oferecimento de Colégio TEL. Quem estuda no TEL sabe que lá tem professores que fazem a diferença, o melhor material didático e também uma super estrutura. Sabe onde? No Colégio TEL. Matrículas abertas pelo 3924-3344. 3924-3344. Colégio TEL no futuro. Todos os colégios serão assim. Agradecendo a audiência do José de Paulo Melo, o Bruno Rocha, Humberto Carvalho, o Vitor Fábio e o Djavan Max. Acompanhando agora as entrevistas dos jogadores na saída de campo. Os dois marcaram, o Wellington pelo Goiás, o Pedro Júnior pelo Vila Nova. Lembrando que no primeiro tempo o Alisson fez o primeiro gol do Vila, que venceu 2-1. Wellington e também o jogador Pedro Júnior falaram aos canais Premier e você acompanha agora aqui no Super Debate. Tô aqui com o Wellington. Wellington, poxa, que pena pra você, né? Que apesar de ter saído seu gol, não veio uma vitória junto, né? Como é que foi pra você voltar a marcar com a camisa do Goiás depois de tantos anos? Mas infelizmente a vitória não vindo. Um gol não é fácil de fazer. Graças a Deus eu fiz um gol hoje, mas infelizmente o Vila saiu com a vitória e não acabou ainda. Estamos aí na luta pelo acesso e agora é concentrar porque tem um Vasco pela frente aí. Nosso convidado já está aqui, autor do segundo gol do Vila. Pedro, com toda a sua experiência, já jogou esse clássico várias vezes. O Vila conseguiu dar uma resposta muito rápida nesse jogo. O Vila estava muito ligado. Foi isso mesmo? E eu queria que você fizesse a avaliação. O que essa vitória significa para o Vila Nova? Cara, se você viu, o nosso time vinha jogando bem. Acho que a gente vinha jogando bem. Vários jogos. Obrigado, Fronte. Você é fera. Vários jogos aí. Infelizmente o resultado não vinha acontecendo. Mas a gente demonstrou aí que esse grupo, cara. Esse grupo aí apanhou bastante aí. Principalmente na saída aí do Emerson Maria. Falaram muitas coisas que não era verdade sobre o nosso grupo. A gente mostrou hoje. Claro que a gente respeita muito o time do Goiás, respeita muito. A gente sabe que estamos numa situação bem complicada ainda no campeonato. Mas nosso time é isso aí, vai lutar até o final. Falaram muita besteira aí, que a gente ia ser atropelado aqui hoje. Mostramos aí que fomos melhores durante toda a partida e fomos coroados com a vitória. Pedro Júnior, atacante do Vila Nova, ele foi antecedido pelo Wellington, atacante do Goiás. Os dois marcaram no segundo tempo. No primeiro, o Alisson fez o gol do Vila, que venceu
2-1 Goiás no estádio da Serrinha, abraçando o Antônio Ivani, o Lucas Palazzo, o Cristiano Pires, a Nesilda Vaz Silva e também o Jader Jone Luiz, além do Vitor Fábio e a Renata Silveira. São torcedores que nos acompanham aqui no Super Debate Sagres, em nome de Imperial Ferramentas. As ferramentas certas você encontra na Imperial. Ferramentas elétricas, manuais, automotivas, de medição, EPIs, equipamentos de solda e muito mais. Imperial Ferramentas, os preços estão lá embaixo e a economia lá em cima. São 2 lojas, Avenida Anhanguera e também no Parque Oeste Industrial. Televendas 3269-1100. Já tô captando aqui o sinal do Paulo Massad. Quero os seus destaques. Venha, Paulo Massad. Ô, Rafael, bem na hora que você me chamava, o meu retorno caiu aqui do meu ouvido, mas eu estou aqui com os demais companheiros de imprensa, com um dos vice-presidentes do Vila, o Leandro Bittar, para poder avaliar o que foi essa vitória, um jogo extremamente tenso, né? E o Vila conseguiu vencer. O que foi primordial para essa vitória, Leandro? Boa noite. Boa noite a todos. Eu acho que a vontade, a união do nosso grupo, né? A gente já vinha fazendo bons jogos, sei que às vezes o resultado não vinha acontecendo, mas eu acho que o desempenho era satisfatório e hoje, né, felizmente, a gente conseguiu fazer os gols, né, e sair com a vitória. E para a gente é muito importante, a gente precisava dessa vitória, independente de ser clássico ou não. O Vila veio para ganhar o jogo e graças a Deus as coisas aconteceram para que a gente pudesse somar mais 3 pontos aí e continuar na nossa batida, a nossa luta, que é a permanência na Série B. Ô Bittar, a gente cobrava, né, a imprensa de uma forma geral, torcida, vocês, dirigentes, um melhor aproveitamento do ataque. E hoje não só pelos 2 gols, mas várias oportunidades criadas, o Cleiton, uma movimentação incrível. Você acha que o ataque do Vila passa a ter uma nova vida a partir de agora? Eu espero que sim, né? Eu acho que as coisas não vinham acontecendo, mas a gente que acompanha no dia a dia ali sabe o tanto que esses meninos se dedicam, o tanto que eles sofrem, né? Que eles lutam, batalham. Muitas vezes a bola bate na trave. A gente vinha com, né, o Alisson no último jogo teve uma bola na trave, a bola acabou não entrando, né? A gente vem criando, vem tendo as oportunidades. Infelizmente as coisas não estavam acontecendo. Hoje eles tiveram a felicidade de fazer o gol aí, né? Tá de parabéns o Pedro, principalmente, que precisava desse gol, o Alisson, que batalha muito. Então eles estão de parabéns e espero que a gente consiga manter o ritmo, né? É importante ter eles fazendo os gols para que a gente possa, o mais rápido possível, alcançar nosso objetivo. O Leandro, essa vitória do Vila aqui hoje na Serrinha, na casa do rival, se mostra muito que é o futebol atual. Não tem mais essa história de vencedor antes da bola rolar. Não se tem mais essa história de favorito, principalmente em clássico. Não, é lógico que é um clássico, né? As coisas são diferentes. Eu mesmo, quando perguntado a respeito disso, né, falei em relação a favoritismo. Eu acho que não tem favorito, independente das circunstâncias, porque existem outros fatores, né, que envolvem um clássico. Mas é sempre muito difícil, o campeonato é muito equilibrado, né? A gente mesmo tem o exemplo do Vila, que a gente tem sofrido com os times da parte de baixo, né? Muitas vezes os times vêm muito compactados, né, fazendo um jogo que não é propositivo, e a gente sabia que hoje a gente ia ter condição de jogar, né? Porque o Goiás é um time que propõe jogo também, busca, tem os objetivos dele na competição, e a gente sabia que ia ter o espaço. Felizmente a gente conseguiu fazer o nosso jogo, né? O Igor montou muito bem, desde o início. Eu acho que ele conseguiu anular bem as opções que o Goiás tinha, e aí a partir do momento que a gente conseguiu equilibrar o jogo, a gente conseguiu fazer o nosso jogo, propor o nosso jogo, né? Aquilo que tinha sido combinado durante a semana, treinado, e felizmente as coisas deram certo, né? Ô, Bittar, e até a respeito de retrospecto, né, a gente sabe que, no geral, a diferença no número de vitórias é muito grande entre o Vila e o Goiás. Mas se a gente traz isso para dentro do Campeonato Brasileiro, o Vila hoje ele tem números melhores no clássico contra o Goiás. Por quê? Que, se tratando de brasileiro, o Vila venceu mais vezes esse adversário e, no geral, o Vila venceu menos. Aí você vai olhar o retrospecto também. Muitas vezes a gente
estava numa condição, né, em que nos desfavorecia, né? É lógico que o campeonato da Série B acaba equilibrando um pouco essas questões, principalmente de orçamento, né? Não que a gente tenha um orçamento que o Goiás tem hoje, mas acaba nivelando um pouco mais, e aí a competição, ela proporciona esse tipo de situação, né? Hoje, como você falou, a gente tem um retrospecto melhor, mas eu sei que muitas vezes, quando o torcedor olha para o passado, quando tem essa cobrança, muitas vezes da imprensa, que coloca o retrospecto total, o Vila muitas vezes chegou em condições que não tinha o mesmo parâmetro, o mesmo sarrafo que o Goiás, né? A gente enfrentou o Goiás aí na década de 90, 2000, aí, muitas vezes na Série A, e a gente disputando uma Série B, uma Série C. Então isso também faz com que esse retrospecto acabe ficando tão desequilibrado. É lógico que quando a gente joga o Campeonato Brasileiro, como a gente vem jogando, a gente teve um empate lá, que foi duro, a gente teve a oportunidade lá no Oba também, para sair com a vitória, e hoje a gente conseguiu impor nosso ritmo, fazer o jogo que a gente se propôs a fazer, e as coisas aconteceram, felizmente, para o nosso lado. Leandro, a gente que cobre o Vila já há um tempinho, a gente sabe como funciona caso o Vila tivesse perdido, pela sequência curta que o Vila teve agora, né, de empatar em casa com o penúltimo e ter perdido, embora fosse o líder, mas 2 jogos sem perder. Se perdesse hoje seria um negócio custoso, né, em questão de pressão, cobrança. O que essa vitória, apesar de valer os mesmos 3 pontos que qualquer outro adversário, mas assim, emocionalmente, ela pode, por se tratar de um clássico, ela pode servir a mais para o Vila para essa sequência nessa luta contra o rebaixamento, Leandro? Não, como eu falei, eu acho que a gente vinha fazendo bons jogos, né? A gente tendo uma vitória no clássico, é lógico que a confiança aumenta ainda mais, e eu acho que o grupo merecia, né, uma vitória assim, né? Veio no momento em que a gente estava pressionado, como você disse, né? A tabela ainda nos incomoda. A gente, de nada adianta a gente fazer o jogo que nós fizemos aqui, ter a vitória expressiva que a gente teve sobre o rival, e na terça-feira a gente não conseguiu o resultado. Então, eu espero que isso traga uma motivação ainda maior para que o nosso grupo consiga ter essa confiança para retomar, fazer bons jogos em casa e a gente chegar no nosso objetivo o mais rápido possível. Está centrado, né, falando triplamente, mas o que representa pela rivalidade Goiás e Vila bater o Goiás na casa dele? O que representa? Qual que é o sabor de vencer o rival na sua casa? Lógico que principalmente para o torcedor, né? Uma vitória que ela não tem preço, né? Agora, a gente precisa entender que o nosso campeonato também não é só clássico, né? A gente precisa fazer os pontos, nosso objetivo é bem definido, é a permanência na Série B, então a gente, lógico, traz essa confiança, traz a motivação, a empolgação para o torcedor, a confiança para os nossos atletas, e tira essa pressão um pouco, né, como o Massad falou, em relação ao que a gente vinha passando nesses últimos dias, por se aproximar um pouco mais ali da zona. Claro que a gente sabe que tem qualidade para não estar ali, mas os resultados não vinham acontecendo. Então, assim, a gente fazia muito tempo, acho que, se não me engano, a última vitória aqui, estava até comentando com o Igor, acho que ele estava em campo. Então, não deixa de ser uma vitória expressiva, uma marca importante, mas o nosso campeonato, a gente sabe muito bem qual que é, a gente sabe quais são os nossos objetivos, e hoje, felizmente, num clássico, a gente conseguiu dar a resposta. Ô, Vitar, uma pergunta importante de se fazer também, porque quando acontece algo ruim, a gente sempre ressalta. Mas queria que você falasse de como foi a receptividade por parte do Goiás aqui nesse clássico, né? Pelo menos na nossa visão, observando, correu tudo bem. Queria que você falasse desse bom relacionamento, né, que aparentemente as diretorias aqui dos clubes da capital têm nesse momento, em meio à pandemia, andando muito juntos em várias situações. Queria que você falasse dessa forma como vocês foram recebidos aqui hoje na Serrinha. Não, eu só tenho a agradecer. Eu acho que sempre que eu venho aqui, eu sou muito bem tratado. Eu sei que a rivalidade existe, mas nós, dirigentes, a gente, como você falou, nós temos um relacionamento muito bom, né? É importante para os clubes, importante que a gente tenha sempre unidos, né, no mesmo objetivo, em pautas que são
importantes para os três, né? A gente precisa ter essa união, fortalecer o nosso futebol. Importante para vocês, importante para o torcedor. O torcedor muitas vezes fica com aquela rivalidade mais acirrada, mas a gente precisa trabalhar em conjunto para que o futebol goiano se fortaleça cada dia mais. Então, assim, eu fui muito bem recepcionado todas as vezes. O Paulo Rogério é meu amigo, né, de longa data, e da mesma maneira, não só aqui, mas eles também lá no Oba vão ser sempre bem recebidos, porque isso faz parte desse relacionamento entre as diretorias e o pensamento que nós temos hoje. Terça-feira, galera, o Leandro Bittar, né, falando em entrevista coletiva, Rafael, no momento em que eu ainda estou aqui voltando do meu retorno, né, e concluindo, agora virando essa câmerazinha para nós aqui, para você ver esse rostinho bonito, a gente acabou de ouvir o vice-presidente do Vila, Leandro Bittar, após a vitória do Vila Nova aqui no estádio Ailê Pinheiro, 2-1 diante do Goiás há pouco, viu, Rafael? Muito obrigado a você, Paulo Massad. A qualquer momento, retorne aqui no Futebol da Sagres. Sei que o técnico Marcelo Cabo já está falando. Daqui a pouquinho você confere aqui no Sistema Sagres a fala do técnico do Goiás. E na sequência, o Paulo Massad também volta com o Igor Magalhães. Ferramentas certas você encontra na Imperial Ferramentas. Ferramentas elétricas, manuais, automotivas, medição, EPIs, equipamentos de solda e muito mais. Imperial Ferramentas, os preços estão lá embaixo, a economia lá em cima. São duas lojas, uma na Avenida Anhanguera e outra no Parque Oeste. Televendas 3269-1100, 3269-1100. Duas aspas, eu destaco do Leandro Bittar, vice-presidente do Vila Nova. A tabela ainda nos incomoda e o nosso campeonato não é só clássico. Charlie Pereira, o que você traz de observações sobre a fala do vice-presidente do Vila, que venceu 2-1 Goiás na Serrinha? Consciente, o Leandro Bittar, como de praxe, né? Ele tem, né, um pensamento muito centrado, muito polido, escolhe bem as palavras, um discurso mais ameno, né? Nesse mundo em que os dirigentes às vezes são tão contundentes, às vezes exageram numa ou noutra situação. Você vê ele falando desse jeito na derrota, ele também fala assim na vitória. E ele tá certo, né? O campeonato do Vila não é só os jogos contra a equipe do Goiás, né? Existem outros 19 times, aliás, 18 times rivais do Vila Nova, né? Aquela situação de pressão continua. O Vila precisa ainda atingir a pontuação, né, para não correr risco de rebaixamento, que é o objetivo do clube nessa temporada. Mas sem dúvida nenhuma, Rafa, uma vitória no Clássico, ela dá um ânimo ao torcedor, dá um ânimo ao ambiente. Você está acompanhando aí no chat, na internet, nas redes sociais, o torcedor do Vila Nova, né, tá feliz. Torcedor dizendo que já vai renovar o sócio. Já renovou. Torcedor, quem não renovou, corre para renovar o sócio Tigrão. E o Elcio Bueno. O Elcio Bueno mandou aqui, ó. Renovei meu sócio. E olha, se teríamos. Vamos pegar aqui. Para cada torcedor que ia no jogo contra o Operário, terça-feira, lá no Anésio Brasileiro Alvarenga, terça-feira. E o Goiás joga segunda contra o Vasco. Você pode ter certeza que vão 2 agora. Dobra o público que teríamos em relação ao jogo do... O que vocês estão falando, olhando pra mim? É porque o Vasco acaba de tomar um gol, Brusque 1-0. Ah, pronto. Não tô nem torcendo pro Vasco. Então é isso. A torcida do Vila tá empolgada. Levanta e vai embora depois dela. Desconcentrou ele. Respira um pouquinho agora, espera que você melhorar. Vocês acham que eu sou igual aquele comentarista que diz assim, até choveu? Pois é, o Brusque abriu o placar 1-0 lá no estádio Augusto Bauer. Gol foi do Nonato. 1-0, Nonato abre o placar para o Brusque sobre o Vasco da Gama. Você está no Futebol da Sagres, que tem um oferecimento de Renapse. Quer a sua empresa cada vez mais jovem? Contrate um aprendiz que traz inovação para as rotinas da sua empresa. Contrate com a Renapse, atuante em programas de inclusão social. Renapse, telefone 3219-4700 ou acesse renapse.org.br. O melhor é a reação do Charlie com a câmera, todas estão abertas aqui no rosto dele. E aí, pra você, torcedor, mostrando um pouquinho dos bastidores. O Charles fica aqui agitando a gente o tempo todo.
Sentiu a pressão, né? Não aguentou terminar o porque comentário. É porque eu vi que vocês ficaram assim, olha lá. Não aguentou a pressão. Kleber, você sabe que ele nos pressiona aqui. Exatamente. Não aguentou a pressão. Não, hoje eu chorei de rir, mas não é contável no ar, não. Mas ele saiu gritando pelo corredor, depois voltou e falou, não sou isso não. Você está no Futebol da Sagres em debate. A vitória do Vila Nova, 2-1 sobre o Goiás no estádio da Serrinha, lá em Aruanã. O Juvenir Antônio, um abraço pra você, tudo de bom. Um pouco mais longe, aliás, bem mais longe, o José Vieira está em Porto Velho. Estou ligado em vocês, mande abraço, um abração pra você, tudo de bom. O Wendel Lima também está por aqui, o Cláudio Castanheira, e aí o Elcio Bueno voltou, renovei meu sócio mesmo. Ô Evandro Gomes, o que é que você destaca da fala do Leandro Bittar, vice-presidente do Vila Nova, lá no estádio da Serrinha del Vila? Evandro. O equilíbrio. Eu sempre que eu ouço o Leandro Bittar falar, fico impressionado com a maneira como ele trata futebol, de uma maneira totalmente diferente de tantos outros dirigentes que, né, em ocasiões assim, certamente sairiam para desabafar, para falar alguma coisa. Ele é muito equilibrado, muito consciente em tudo que ele fala. É um cara que futuramente deve ser o presidente do Vila Nova, né, substituindo aí o Hugo, quando for o caso, porque realmente ele é muito consciente, é competente, é equilibrado, é atencioso, é educado e é correto naquilo que ele fala. Mais sensato dos comentaristas. Charlie, pra você, a Jamie Kitlin. Cadê o Lopes, Charlie Pereira? Opa, o Lopes tá de descanso, tirou uma semana de férias, tá viajando, se não me engano, pro interior da Bahia, exatamente, mas não foi nada premeditado não, é porque ele realmente tá descansando. E falando em interior da Bahia, o Francisco Barbosa, eu vou sair daqui de Luiz Eduardo Magalhães e vou ver o Tigre jogar. São 780 quilômetros, são 780 quilômetros da Bahia até Goiânia. Mande um abraço também para a Pamela Beatriz, ela torce para o Goiás, mas eu torço para o Vila Nova. Francisco Barbosa. 780 para voltar também. 780, 500 e quantos? 540 quilômetros. 1.540 quilômetros. Meu Deus do céu. Tá animado, hein, Francisco? Kleber Ferreira. E as palavras do Leandro Bittar? Como é que é? Anulou o gol do Brusque. Anulou o gol do Brusque. Pode ficar feliz, Charlinha. Anulou o gol do Brusque. Não tô nem aí, não, gente. Vamos comentar o clássico Goiás e Vila. Esquece o Vasco. Toda a pressão que vocês fizeram, esquece aí. Vai, Kleber. E foi bem anulado. Olha, o Leandro Bittar foi mais uma vez o Leandro Bittar. Equilibrado, tranquilo, muito sóbrio, elogiou a recepção que a diretoria Esmeraldina teve com a diretoria do Vila lá na Serrinha. Mais uma vez, foi muito consciente, o nosso campeonato continua, a nossa posição na tabela não é de tranquilidade, o nosso momento não é de deitar em cima de uma vitória no Clássico. Tudo isso são palavras de um homem inteligente, que sabe, reconhece que o Vila teve um grande feito hoje, mas que a tarefa do Vila é mais difícil para frente ainda. O Vila continua lutando para a fuga do rebaixamento e não pode perder o foco. Então, eu, assino embaixo de tudo o que disse o Leandro Bittar e acho muito conveniente que ele continue falando após os jogos do Vila, porque ele sempre traz reflexões muito equilibradas e muito inteligentes. De forma que ele falou aquilo que a gente tem consciência e que às vezes, no momento em que ocorre uma vitória tão importante quanto essa do Vila hoje sobre o Goiás, alguns não falam. O Francisco Lewandowski está pedindo um abraço para você, Francisco Lewandowski Alves, obrigado pela sua audiência, tudo de bom. Já vou com Carlos Eduardo Tim, que comenta, em nome de Rede Mega de Supermercados, que não para de crescer, são 8 lojas em todo o estado de Goiás, 3 em Goiânia, 3 em Trindade, uma em Aparecida e outra na cidade de Goiás. Na Rede Mega de Supermercados tem promoção todo dia, tem também produtos de qualidade e um ótimo atendimento. Rede Mega de Supermercados. Siga o Instagram, @Mega Supermercados. Quero saber de você, Carlos Eduardo Tim. A fala do Leandro Bittar, o que é que você destaca? E a importância dele se manter ali sereno, tranquilo,
destacou, por exemplo, que o campeonato do Vila não é o clássico e que a tabela ainda incomoda. Tim. Sem dúvida nenhuma, perfeita a visão do Leandro Bittar, mais uma vez muito sereno, e como o Charlie falou, independente quando o Vila ganha ou perde, ele tem essa serenidade, ele tem esse controle que é fundamental para um dirigente, saber realmente analisar o que é certo, o que é errado, mais uma vez, enaltecer o trabalho do Igor Magalhães, que realmente para mim hoje foi um baita de um trabalho, o Igor realmente foi muito bem desde a escalação, entrou ali com um time mais precavido, com a marcação mais forte no meio campo e ganhou o meio campo, consequentemente teve o domínio do jogo. Então o Leandro Bittar fez realmente uma leitura muito boa, agradece o atendimento do Goiás, porque realmente é um atendimento muito bom, o Goiás sempre atende seus visitantes ali, independente de quem seja, e hoje era o seu maior rival, mas ele tem um tratamento muito bem feito com seus visitantes e ele enaltece isso mais uma vez. Então o Leandro Bittar realmente muito sereno, com os pés no chão principalmente, porque o Vila ganhou o clássico, ganhou do adversário muito forte, fortíssimo candidato a estar na Série A o ano que vem, mas o Vila ainda está numa situação de perigo. Chega aos 30 pontos, o Vila tem que sonhar realmente com mais 5 vitórias para atingir aqueles 45. E não pode empolgar. Lógico que tem que ter a motivação devido ao crescimento da equipe, mas o Vila ainda não conquistou o seu objetivo e tem que ter os pés no chão. Então o Leandro Bittar foi perfeito mais uma vez na sua análise. Valeu, Carlos Eduardo Tim. Quer sua empresa cada vez mais jovem? Contrate um aprendiz que traz inovação para as rotinas da sua empresa. Contrate um jovem aprendiz com a Renapse, atuante em programas de inclusão social Renapse. Telefone 3219-4700 ou acesse renapse.org.br. A Maria Divina Martins, vitória é ótimo. A vitória é ótima, mas bater no Goiás é bem melhor. Quem também está nos acompanhando é o José Aparecido, lá na cidade de Uruaçu. Um abraço para você, tudo de bom, José Aparecido. O Assis Nunes Prestes está por aqui. O Marcos Fernandes também e o Everton Júnior. Mande um abraço para o professor Everton Júnior, do residencial Goiânia Viva. Ele é vilanovense e está feliz da vida. Daqui a pouquinho tem muito mais temas, muito mais opiniões. A entrevista do técnico Marcelo Cabo e também do treinador do Vila Nova, Igor Magalhães. Você está no Futebol da Sagres. Futebol Sagres. A melhor cobertura do campo, para você ficar por dentro dos lances. Já pensou que você passa um terço da sua vida em cima de um colchão? Para ter uma boa noite de sono e recarregar as suas energias, um bom colchão é fundamental. A Ginsei Saúde M7 te dá uma ótima oportunidade. Na compra do seu colchão magnético Ginsei M7 de 15 anos de garantia, somente neste mês de setembro você ganha de brinde uma cama box para colocar o seu colchão, mais um par de travesseiros magnéticos. Ligue e marque uma visita com nossos especialistas. Fone 62 3991 5985. Ginsei Saúde M7, a marca do Panda. Instagram, @Ginsei Saúde. Quem estuda no TEL sabe que aqui tem professores que fazem a diferença. O melhor material didático e uma super estrutura. Quem estuda no TEL sabe que aqui a gente se prepara para desafios de vida, não só para o próximo vestibular. Vem para o TEL você também. Quem estuda no TEL sabe. Matrículas abertas. 3924-3344. Colégio TEL. No futuro, todos os colégios serão assim. A Imperial Ferramentas distribui uma linha completa de equipamentos de segurança e proteção no trabalho, suprimentos industriais e de serviços. São mais de 40 mil itens dos mais diversos segmentos. Imperial Ferramentas, buscando alternativas e soluções. Lojas na Avenida Anhanguera, na Vila Moraes, e Avenida Pedro Ludovico, no Parque Industrial. Televendas 3269-1199. Se você acredita que o cenário jurídico não mudou, chegou a Pós-Graduação 4.0. Uma perfeita conexão entre o direito doutrinário com as novas habilidades do profissional do futuro. Novos conteúdos com juristas renomados. Um novo cenário jurídico está à sua espera. Encare o desafio e cresça profissionalmente. Instituto Goiano de Direito. Acesse portaligd.com.br. Bola, é jogo. Futebol Sagres. Rafael Bessa. Aqui com você no Futebol da Sagres.
Em destaque, o clássico goiano da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vila Nova, com gols de Alisson e Pedro Júnior, venceu o Goiás 2-1, que teve o seu gol marcado por Wellington. Partida no estádio da Serrinha. Deixa eu mandar aqui um forte abraço para o Fabrício Machado, direto do Rio de Janeiro, está nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência, pela companhia aqui com o Sistema Sagres de Comunicação. Os filhos dele, o José Machado Neto e a Ana Luísa, também estão nos ouvindo. Obrigado, Fabrício. Um abraço para você, José Machado. Um abraço, Ana Luísa, direto do Rio de Janeiro. Quero saber quem foi o melhor em campo, quem foi a fera do jogo nesta vitória do Vila 2-1 sobre o Goiás no estádio da Serrinha. Começo com você, Kleber Ferreira. Olha, eu poderia voltar no Alisson, que não seria nenhum exagero, mas esse David jogou demais. Ele saiu estafado e pra mim foi o melhor jogador em campo. Tá bom, valeu, obrigado, Kleber. E pra o David do Vila. Isso, não o David Duarte, o David do Vila Nova. E pra você, Carlos Eduardo Tim? Rapaz, difícil, viu, Bessa? Porque, assim, muitos jogadores jogaram bem. O Kleber trouxe aí o David, que eu fui um crítico do David antes dele se lesionar, porque foi um jogador que, pra mim, estava muito violento, fazendo muitas faltas, não estava jogando, mas hoje ele já fez um bom jogo contra o Confiança, na minha visão, principalmente no primeiro tempo. Hoje ele jogou muito bem, assim como o Dudu jogou uma enormidade. O William Formiga, além de marcar, foi fundamental no cruzamento que ele deu pro segundo gol do Vila Nova. O Pedro Júnior entrou bem, assim como o Diego Tavares, mas o Alisson fez uma boa partida. Para mim, o Igor Magalhães foi fantástico na estratégia dele. Eu vou ficar com o William Formiga. O William Formiga voltou depois de uma longa lesão. Para mim, além de marcar, e marcou muito bem, ele foi fundamental na vitória do Vila devido ao cruzamento que ele deu pro golaço de cabeça do Pedro Júnior. Valeu, Carlos Eduardo Tim. E você que está no nosso chat, youtube.com/SagresTV, além de deixar o seu like pra gente, até porque agora ainda mais nós estamos merecendo o seu like, né? Preste atenção, para você que está nos nossos canais de vídeo, você está vendo os melhores momentos de Vila Nova 2, Goiás 1. Então deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Eu quero saber, para você também, torcedor, quem foi o melhor em campo? O Kleber Ferreira votou no David, o voto do Carlos Eduardo Tim foi no William Formiga. E qual é o seu voto, Evandro Gomes? O Vila, eu até queria saber se vai ter o quem foi quem, né? Pra gente corrigir um monte de coisa que foi falado no quem é quem. Teremos, Charlie Pereira? Poderemos. Eu acho que o Emerson Maria marcou o período dele no Vila Nova por não perder para o Goiás. Você lembra do Heleno até hoje, por um gol que ele fez no Goiás aí na Serrinha. Então, o jogador que marca gol e dá uma vitória no campo do adversário, num clássico como esse, ele fica marcado. Ele entra para a história. Mas quem está entrando também é o Igor. O Vila continua fazendo história em cima do Goiás no campeonato da Série B. Em 6 pontos, normalmente ganha 4, que podem salvar o time até de um rebaixamento futuro. Eu fico com o Igor pela escalação corajosa dele. Manteve os 3 atacantes que não vinham fazendo gol, e o time do Vila deslanchou mesmo hoje de verdade. Mas o Renato jogou uma enormidade, o Alisson é o melhor dos atacantes do Vila. Enfim, uma partida do Dudu, mais uma vez, um gigante na 100ª partida dele. Mas o Igor, que é um cara que está começando a carreira, ganha 4 em 6 pontos disputados contra o Goiás, ele merece. Valeu, Evandro Gomes. E aí, para terminarmos aqui essa escalação, essa eleição do melhor em campo, já tivemos voto do Igor, do Evandro Gomes, do William Formiga, foi o voto aqui do Tim, e do David por parte do Kleber Ferreira. E qual o seu voto, Charlie Pereira? Todos 3 bem votados, sabe? Todos 3 foram muito bem, né? O Igor dentro do seu plano tático, né? Do seu trabalho, né? O William Formiga por tudo que apresentou, voltando depois de muito tempo de contusão. Poderia citar também o Dudu, que foi um grande jogador, um grande articulador. Como joga a bola o Dudu, como joga fácil. O Dudu, fiquei torcendo, né, para que ele... Quando ele volta pro Vila, assim, sabe? Aquele jogador que você fica torcendo para ele dar certo. É um jogador criado aqui no futebol goiano. Poxa, como deu certo. Como deu certo nessa nova função. Mas eu vou ficar com o David. Fez sua melhor partida com a camisa do Vila Nova, sabe?
foi um jogador que conseguiu atrapalhar, né, o plano tático do Goiás ao escorar ali no Elvis, ao encostar no camisa 10, no articulador, no pensador do Goiás. Em boa parte do mano a mano ali, ele conseguiu anular o Elvis. Sabe? Então, pra mim, eu fico com o David, o volante colorado. Eleito a fera do jogo, David, meio-campista do Vila Nova. Lembrando que nós tivemos a vitória do Vila Nova com gols de Alisson e também gol marcado pelo Pedro Júnior. Tem um chamado direto do estádio da Serrinha. O Vila venceu no estádio da Serrinha. Você, Paulo Massadi. Beleza, com o presidente Hugo Jorge Bravo falando do conforto nesse momento, né, após a vitória no Clássico. Vamos ouvir. Primeiro, boa noite a todos. Agradecer a Deus a oportunidade de dedicar essa vitória aí ao meu avô falecido, Coronel Hilner, Rafael Chaves, Jaime Monteiro, Paulo Diniz, Zé Antônio, Gilbertinho, seu velho Martinez. Eu tenho certeza aí que essas pessoas lá de cima interceder por nós lá e o Papai do Céu abençoar a gente aqui hoje. Fruto da dedicação dos atletas, de um trabalho com pés no chão, sabemos das nossas condições, com muita humildade. A gente carrega ainda dificuldades. Costumo dizer internamente que aquela perda do título goiano, a gente sente ela até hoje. Até hoje ela é uma cicatriz que ainda não se consolidou. Mas a gente, com muito trabalho, pé no chão, nós vamos buscando aí conquistar os nossos pontos. Nosso objetivo é muito bem claro. Atingir esses 45 pontos. Ainda estamos muito longe, não tem nada de conforto. Pelo contrário, à medida que o campeonato vai chegando ao final, o nível de competitividade dos jogos fica cada vez mais difícil. A gente sabe da incompreensão de alguns torcedores. Precisa ter um pouco mais de calma, um pouco mais de confiança. Por exemplo, o time saiu muito vaiado, muito xingado no último jogo. Às vezes as pessoas esquecem que do outro lado também tem 11 jogadores que estão em busca do mesmo objetivo que você. Vencer não é fácil. Vencer não é fácil. Principalmente quando você tem a missão de propor um jogo, igual foi o último. Às vezes as pessoas falam, acho que o respeito tem que prevalecer. Por exemplo, o próprio Pedro Júnior saiu muito xingado no último jogo. Conversei com ele, deu uma retrucada, não pode também. Mas tem que ter respeito, tem que ter calma. E hoje aqui foi lá, fez o gol da vitória. Não quer dizer que ele tenha sido, vamos dizer, o astro da partida. Esse time nosso aí, quem é o astro é o conjunto, o poder de superação, a unidade, o senso de trabalho, uma comissão técnica muito competente. Então, é um momento, vamos dizer assim, muito feliz para nós, mas, na verdade, eles são os mesmos 3 pontos de terça-feira, né? Lógico que tem um valor como torcedor imensurável. Em 2005 eu estava aqui também, como torcedor. Hoje, como torcedor, presidente. Primeiro eu sou torcedor, depois eu sou presidente do clube. Aí fica um monte de babaca falando que não tem que ter emoção. Emoção, porra nenhuma, tem que ter sim. Vila é sentimento. Vem muito piruão aqui dentro do Vila, que faz é fuder o Vila. Querendo aparecer às costas do clube. Às vezes as pessoas podem chamar, às vezes, a gente de arrogante. Não, arrogante hora nenhuma. Temos personalidade e temos senso. Não estou aqui para falar porque nós ganhamos do nosso adversário histórico, né? Agradecer ao presidente Paulo Rogério e toda a sua diretoria pela receptividade, a organização. A organização desses caras aqui é impressionante. A forma como eles nos recebem. A gente tenta, quando nós estamos jogando na nossa casa, também retribuir de igual forma. Eu acho que o espírito é esse, deve prevalecer. Eu sou anti-mimimi na bola. Acho que não quiser ouvir palavrão, não quiser ter emoção no jogo, vai torcer para time de tênis, equipe de tênis, sei lá, vai torcer para esgrima, que estranho. Então, futebol é emoção, mas que as coisas elas aconteçam dentro
vamos dizer, da relação respeitosa. Às vezes vai ter um xingão ali, faz parte, mas aquilo ali nada tão pessoal. Então, viemos aqui, às vezes as pessoas até, eu já disse outras vezes, me chamam de criança esperança, estão pedindo demais, cara, demais. O povo não tem noção do que é tocar o Vila aí há 1 ano e 6 meses, sem bilheteria. O último jogo nós tivemos um saldo de R$4.000. Temos uma premiação para pagar para os atletas, temos uma folha de pagamento que vence agora no início do próximo mês. Não tem, infelizmente, aí nós temos apenas 50% do valor para pagamento. Está muito difícil. Chegamos até aqui emocionalmente um pouco arrebentado, eu digo no aspecto de gastar muita energia, correr atrás, tem ficado cada dia mais difícil, mas com o apoio do torcedor, e aí a gente aproveita o momento, anunciamos aí já, vamos, de hoje para amanhã, estamos iniciando as vendas do ingresso para o jogo contra o Operário, esperamos a casa cheia, esperamos o torcedor um pouco mais paciente, incentivando, o torcedor agora precisa também retribuir o que foi conquistado aqui hoje, foi conquista, não é fácil. Não sei quantos jogos os caras estavam sem perder aqui dentro. A gente sabe do investimento que foi feito. Nossa folha de pagamento é 1/3 dos caras. Nós jogamos o mesmo campeonato, isso aí ninguém contabiliza. Então vamos iniciar as vendas amanhã. O preço dos ingressos, R$40 o setor B, R$80 o setor A, R$150 a cadeira. Camisa do Vila vai pagar meia. Estaremos lançando aí também nesse final de semana um novo produto do Vila, o Manto do Povo. O torcedor ficar atento aí, adquirir, ajudar, tem que ajudar, gente. Aqui é o seguinte, o Vila está há 36 anos fora de uma Série A e nós também não vamos fazer com que a gente consiga o que nós almejamos, o que tanto nós sonhamos do dia para a noite. Precisamos ainda consolidar novamente como um clube de Série B, o Vila precisa firmar nessa Série B. Daqui uns anos, disputar, ficar ali na primeira parte da tabela. Ficou 2017, 2018, com 2 boas campanhas. Às vezes a gente manter ali 3, 4 bons anos, nós vamos bater, vai subir, cara. Papai do céu vai abençoar. Tem deserto que dura para sempre, mas para isso nós precisamos merecer subir. E eu acho que o Vila, e a verdade tem que ser dita, até hoje não mereceu. Às vezes a gente ficou ali com aquele sentimento, porra, faltou tão pouco. Mas esse pouquinho é o que determina isso ao merecimento. Então, vamos com muito pezinho no chão. Temos um adversário dificílimo. O próximo jogo nosso sempre é o mais difícil. Precisamos de mais. Temos ainda 15 pontos em disputa para ser conquistados. E a gente sabe o quanto é difícil vencer. Vencer é difícil demais. Então é só agradecimento, pedir o apoio ao torcedor. E é isso aí. O torcedor pode ir agora pegar em casa, relaxar. Vamos dizer ali, dar o tapa na nega velha, na mulher. Vamos lá, o torcedor, vai lá, leva uma balinha pro seu menino. Hoje vamos dizer assim, hoje o povo está em festa e está tudo certo. Então é só agradecer. Presidente, eu queria saber de você o seguinte, ao mesmo tempo que você fala que a vitória do Goiás são os mesmos 3 pontos de qualquer outro adversário, mas você também fala que o Vila, você mesmo disse que o Vila é emoção. E até que ponto, então, essa vitória, esse clássico, tira um peso, porque a gente sabe da pressão que existe quando se perde um clássico. O Vila já vem de 2 jogos, embora estivesse jogando bem, mas não tinha vencido. Até que ponto isso pode contribuir, Hugo, para essa sequência de jogos do Vila agora? Igual eu te falei, acho que como torcedor a gente fica feliz, mas nos últimos 3 jogos nós estamos com 2 vitórias e 1 empate, né? Então, nesse ano mesmo, no retrospecto, 4 vitórias, 4 jogos, 1 derrota, 2 vitórias e 1 empate. Então, o que importa para nós são 3 pontos que vão ser importantes, determinantes para a gente buscar o nosso objetivo. Então, lógico que são os mesmos 3 pontos do Operário, os mesmos 3 pontos do jogo Confiança, mas a gente prefere ganhar esses 3 pontos. Então, tá tudo certo. Beleza? Só agradecer vocês. Presidente, colocação, parabéns pela vitória, é claro, antes de mais nada. E de Goiás, eu tenho 19 anos, dia a dia do Goiás. E 19 anos, sempre eu coloco no noticiário, quando tem o Vila pela frente. É o maior rival do Goiás pela frente, que é o Vila Nova. E eu sei que o pessoal do Atlético não gosta disso, quando eu uso essa expressão. O maior rival do Goiás é o Vila. E eu falo isso por quê? Porque eu vejo que
como que o Goiás se modifica na véspera de um Goiás e Vila. Ponto. Pegando esse gancho, tem um sabor diferente, muito diferente, vencer o rival justamente na casa dele, aqui no estádio Ali Pinheiro. Mexe muito com você, de uma forma pessoal? Você tá doido, aí. Isso aqui pra mim é o êxtase. Minha droga é o Vila, meu jovem. Então, vamos dizer, hoje eu tô aqui anestesiado. Então, assim, não é hipocrisia falar que isso aqui é um campeonato à parte. É a maior rivalidade, Goiás e Vila, do estado? Sim, é a maior rivalidade. Lógico que a gente sabe que o nosso adversário, conduzido aí pelo Adson, aí, o cara que é fenomenal, o maior caso de sucesso do futebol do Centro-Oeste. Mas a gente tem que respeitar a história, né? Então, a história, futebol goiano, o termômetro do futebol goiano é o Vila. Porque se o Vila estiver bem, movimenta o Goiás, movimenta o Atlético. Mas essa rivalidade, ela tem um gostinho especial, né? É o tipo de jogo que não se ganha na véspera? Moça, é o tipo de jogo que se ganha com determinação. É que se conquista. Você não ganha. Classe você não ganha. Classe você conquista. É muito mais do que ganhar. Você tem que desejar aquilo, ir com o tutaninho mais elevado e é isso aí. Véspera, ninguém ganha de véspera, ninguém ganha de conversa, ninguém ganha de nada. Né? Dentro de campo, os 90 minutos ali, fazer a bola entrar. Competência, com dedicação. A última, por favor, presidente, só para terminar contigo, porque o Douglas Coutinho saiu, né? Acertou um comum acordo com o Vila. A gente vai caminhando aqui. O Rafael Santos já está até em Goiânia, ou melhor, Rafael Silva, atacante, já está até em Goiânia, né, para compor o elenco. Chegam mais jogadores, queria que você falasse também da saída e da chegada desses dois atacantes. Cara, deixa eu até colocar. O Douglas pediu para sair, não estava tendo uma sequência ali, faz parte. E confirma que foi só dias trabalhados o acerto com ele? Sim, não, chegamos a um acordo amigável. O importante é a gente conseguir honrar isso aí, né? Ver o Rafael Silva, talvez nós vamos trazer mais um lateral direito para compor. As pessoas têm que entender que o campeonato, as inscrições encerram agora, ainda falta 12 rodadas. 12 rodadas é trem pra caramba. É trem pra caramba. É quase um estadual. E tem gente que não contabiliza isso. O cara acha que isso aqui é videogame, que ninguém machuca, que não tem ninguém suspenso. Isso. E ainda vou acrescentar, ainda tem a Copa Verde, que é um campeonato que a gente almeja entrar com vamos dizer assim, para buscar o título. Lógico que aí vai depender do momento, como nós vamos estar passando pelo Campeonato Brasileiro, para a gente ver, mas nós precisamos ali de entrar com o mínimo que a gente considera também suficiente para a gente buscar um grande objetivo nessa competição. É importante para nós também. O Vila, o que entrar, for no Campeonato Bolinha de Gude, nós temos que entrar para ganhar. O Sub-17 hoje foi lá, ganhou do Atlético lá no nosso CT, 3-0. Parabenizar os meninos. Então, assim, vamos dizer, cuidar da imagem do Vila. Estamos buscando sempre cuidar, sabemos das nossas dificuldades, vamos dizer assim, do nosso momento e vamos buscando rompendo aí, com a força de Deus. Presidente, o lateral direito é o Luiz Ricardo? O Luiz? Não é o Luiz Ricardo. Também encaminhado com o André, estava no Figueirense junto com o Diego, porque às vezes vai até facilitar ali, às vezes a sintonia, num momento ou outro, estavam jogando juntos. E assim, vem para somar, né? Então, vamos dizer, se a gente imaginar, são quase 20 jogos ainda. Então, é isso aí. Tá bom. Obrigado ao presidente Hugo Jorge Bravo, Núbia. Frontini também estava aqui próximo. Eu estou aqui apanhando para virar a minha câmera, capaz que agora eu vou dar conta. Não dei conta ainda. Agora sim. Então, Rafael, é isso. O presidente Hugo Jorge Bravo falando após a vitória e confirmou. Daqui a pouco, então, vamos restabelecer o contato, já com o destaque final do Paulo Massad, direto do estádio da Serrinha. Acompanhamos a entrevista do presidente Hugo Jorge Bravo do Vila Nova, após a vitória por 2-1 do Vila sobre o Goiás, nesta rodada 26 do Campeonato Brasileiro da Série B. E atenção, hein? Você ouviu as explicações, as entrevistas, a comemoração, a festa pelo lado colorado. E daqui a pouco, o que aconteceu entre Aleph Manga e Marcelo Cabo? As câmeras de TV flagraram os dois trocando ali algumas palavras, trocando ali naquele momento algumas gentilezas. E no intervalo do jogo, o Aleph Manga foi sacado do time, entrou o Wellington.
O Goiás perdeu em casa no estádio da Serrinha, 2-1. Você está no Futebol da Sagres. Este é o Super Debate Sagres, que a seguir debate a repercussão. O que essa vitória do Vila pode efetivamente causar para a sequência do Campeonato Colorado? E a segunda derrota consecutiva do Verdão. Havia perdido para o Avaí, perde para o Vila Nova. O que pode acontecer? Isso e muito mais daqui a pouquinho no Super Debate aqui do Sistema Sagres. Sagres, 730 AM. Quem estuda no TEL sabe que aqui tem professores que fazem a diferença. O melhor material didático e uma super estrutura. Quem estuda no TEL sabe que aqui a gente se prepara para desafios de vida, não só para o próximo vestibular. Vem para o TEL você também. Quem estuda no TEL sabe. Matrículas abertas. 3924-3344. Colégio TEL. No futuro, todos os colégios serão assim. Não é por acaso que a grande marca dos brasileiros é superar desafios. A Larco é brasileira e sabe disso. Foi assim que chegamos a 9 estados ao longo de 20 anos e temos 14 bases por todo o país, inclusive aqui em Goiás, distribuindo e transportando combustíveis, fornecendo produtos de qualidade e com uma ampla rede de postos. E seguimos impulsionando a economia, o agronegócio e a vida dos goianos. Larco. Se você acredita que o cenário jurídico não mudou, chegou a Pós-Graduação 4.0. Uma perfeita conexão entre o direito doutrinário com as novas habilidades do profissional do futuro. Novos conteúdos com juristas renomados. Um novo cenário jurídico está à sua espera. Encare o desafio e cresça profissionalmente. Instituto Goiano de Direito. Acesse portaligd.com.br. Pra fazer bonito e deixar o seu jogo mais emocionante. Futebol Sagres. Sagres. Rafael Bessa. 10:09, grande abraço pra você que está ligado aqui no Super Debate da Sagres. Em pauta, a vitória do Vila Nova, Alisson aos 25 minutos do primeiro tempo. Depois, na etapa final, aos 28, Wellington empatou para o Goiás. 1 minuto depois, o Vila voltou à frente do marcador com Pedro Júnior, a vitória do Vila por 2-1. Nesse momento, Campeonato Brasileiro da Série B. 39 minutos do primeiro tempo e Brusque e Vasco vão empatando 0-0. Alguém que está nos acompanhando desde o início aqui do Super Debate pode falar, mas agora há pouco vocês informaram o gol do Nonato para o Brusque. A partir da intervenção do VAR, o árbitro Sávio Pereira Sampaio, ele voltou atrás e anulou o gol. Efetivamente, o time ajuda aqui, foi marcado o impedimento na jogada do gol do Brusque. Nesse momento, o Goiás é o segundo colocado com 45 pontos. Essa pode ser a posição final do Goiás depois, ao término dessa rodada. Porém, existe uma possibilidade de o Goiás cair para terceiro, caso amanhã o CRB vença o Avaí. O Vila, nesse momento, está na 14ª posição, com 30 pontos conquistados. Agora há pouco nós ouvimos o presidente Hugo Jorge Bravo, do Vila Nova. Ouvimos também o Leandro Bittar, que é vice-presidente colorado. E agora vamos com o técnico Marcelo Cabo. Marcelo Cabo, do Goiás. Goiás sofreu 2 derrotas consecutivas para o Avaí, 1-0 no estádio da Ressacada e hoje 2-1. E o Marcelo Cabo foi perguntado se, mais do que as derrotas, a queda de rendimento do time nesses 2 jogos, se é o que realmente preocupa. A gente vive um momento que a gente ainda não tinha vivido na competição, né, com 2 derrotas consecutivas. A gente vai, com certeza, eliminar a gordura que nós mesmos criamos dentro da competição. Uma competição de ponto corrido, a gente está vulnerável a essa oscilação, né? Mas a gente está muito atento que essas 2 últimas partidas a gente foi muito aquém daquilo que pode produzir. Hoje a gente oscilou bastante no jogo. A gente começou muito bem o jogo nos primeiros 10, 15 minutos, depois nos últimos 30 minutos houve a predominância do Vila, ele acabou estando melhor que a gente, mas eu vou contestar também um pênalti claro no Apodi no final do primeiro tempo. Pênalti claro, já vi as imagens, já vi as fotos,
E assim, eu não entendo porque eu estou contextualizando o fato, tá? Não questão por causa do resultado, mas sim que o pênalti foi claro. O Apodi sofreu um chute no rosto dentro da área e nem apenas, nem no monitor foi vistoriar lá se houve o pênalti ou não. Eu não entendo por que não foi chamado no monitor. E aí a gente foi para o intervalo, a gente conseguiu repaginar algumas coisas que a gente detectou no primeiro tempo, voltamos dentro da nossa proposta no 4-4-2, bem no segundo tempo, alternamos, claro que a gente iria criar espaço para o Vila contra-atacar, porque a gente tinha que buscar o resultado, e a gente consegue o empate, mas não conseguimos sustentar nem a menos 5 minutos, para que depois do empate a gente se reorganizasse e buscasse a vitória. Tomamos um gol logo a seguida, mas eu concordo com você que foram 2 partidas muito abaixo daquilo que a gente vem desenvolvendo, e a gente sabia que também poderíamos pagar o preço da sequência de jogos, né? Hoje é o 3º jogo, é o 2º jogo em 6 dias, e você viu que o Rezende saiu lesionado, o Apodi e o Diego no final do jogo estavam completamente com fadiga, e a gente não tinha mais força ali no final para poder reagir pela sequência de jogos. Isso nos preocupa muito, a gente já estava com uma preocupação muito grande para esse jogo, né? A nossa sequência, acho que talvez seja a única equipe que nessa sequência vai jogar 4 jogos em 9 dias, e a minha preocupação é muito grande para o jogo do Vasco. Vamos ver quem vai estar inteiro para a gente poder pensar no jogo do Vasco, mas a gente, com certeza, a equipe sentiu muito o desgaste físico, principalmente no segundo tempo, onde a gente teve que correr atrás do resultado a todo momento. Professor Marcelo Cabo, boa noite. Natália Freitas, da Rádio Sagres. Para quem via o jogo pela televisão, na hora da parada técnica ficou muito clara ali uma discussão entre o senhor e o Aleph Manga. Eu queria saber o contexto dessa discussão e se isso foi primordial para a substituição dele no intervalo. A circunstância do jogo, futebol. Isso aí aconteceu na parada técnica, coisa do futebol, e a substituição dele foi por uma questão tática. Foi uma opção tática a questão da substituição, nada mais do que isso. No final da partida, o torcedor direcionou ali as críticas totalmente a você. Você acha justo a torcida do Goiás te criticar pelo resultado de hoje? E você poderia me dizer se o fator emocional da equipe, do coletivo, também foi um fator determinante para a derrota no clássico de hoje? A torcida é o maior patrimônio do clube, ela tem todo o direito de questionar aquilo que ela entende que tem que ser questionado. O meu foco é aqui dentro do trabalho para que eu possa reverter esse momento que a gente está vivendo. Eu acho que nossa equipe é uma equipe muito madura, a gente começou muito bem o jogo, e depois do decorrer do jogo, claro, a gente precisando buscar o resultado em casa, em alguns momentos a gente oscilou muito durante a partida, mas eu não acredito a nossa derrota ao estado emocional da equipe. Eu vou voltar na sua resposta, lá do Aleph Manga, na sua primeira resposta, e eu quero saber qual foi a leitura que você fez. Você acabou justificando que foi situação de jogo, aquele bate-boca que teve com ele. Mas na sua volta para o segundo tempo, qual foi a leitura que você fez para manter o Aleph Manga, para tirar o Manga e deixá-lo no banco, e manteve o Bruno Mezenga até o final do jogo? Que leitura foi a que você fez ali do jogo, Marcelo? Boa noite, bom ouvi-lo. Boa noite, porque eu entrei com o Wellington no lugar do Manga, né? E acabou o Wellington fazendo gol, fazendo um bom segundo tempo. Eu acho que o Wellington não jogava 45 minutos há muito tempo. E ali eu optei por um 4-4-2, né? Eu coloquei o Mezenga mais enfiado junto com o Wellington, trouxe o Dadá por dentro, porque o Dadá tem essa mobilidade, vem mais jogar entre linhas, me dá o jogo de entre linhas e mais profundidade pela esquerda, e trouxe o Elvis pela meia direita, e o Elvis vir por dentro para dar o corredor. Pro Apodi, eu acho que até a gente teve bons momentos, tanto que empatamos o jogo, mas infelizmente tomamos o gol logo a seguir do gol que nós fizemos, e isso foi muito ruim. A questão, eu só tenho um homem de área no jogo. Estou perdendo o jogo, eu tenho que manter o homem de área, que é o Bruno Mezenga. Se eu tivesse talvez o Nicolas como opção, eu poderia pensar numa alternativa. Eu estou precisando buscar o resultado, eu vou tirar o único homem de área que eu tenho
o único finalizador, o único definidor, porque o Wellington é um cara de mais mobilidade, como foi no gol. Ele veio, buscou o corredor e acabou fazendo o gol. Essa foi minha leitura pela manutenção do Mezenga. Marcelo Cabo, técnico do Goiás, no papo dos técnicos após a derrota esmeraldina no estádio da Serrinha, 2-1 para o Vila Nova. Natália Freitas fez o questionamento sobre a discussão, sobre ali a troca de gentilezas durante a parada técnica ainda no primeiro tempo entre ele, Marcelo Cabo e o Aleph Manga. Ele disse: circunstâncias de jogo e a substituição, quando volta ali para o segundo tempo e o Wellington assume o lugar no time, no lugar do Aleph Manga, ele informou que foi uma substituição tática, Charlie Pereira. Eu vou falar sobre a substituição. Ele não entrou em muitos detalhes em relação à discussão. É muito natural que ele queira deixar isso de forma interna e resolver internamente. Então a gente não sabe o que aconteceu. Eu continuo sem elementos para entender o que aconteceu e poder ter uma posição mais decisiva, definitiva em relação à situação. Mas eu vou falar sobre a questão da alteração. O Aleph Manga não fez um bom primeiro tempo, ponto. O Mezenga também não. O Diego também não. Os 3 atacantes foram anulados pela boa defesa do Vila Nova. O Vila tem uma boa defesa. A defesa do Goiás é melhor? É, mas o Vila a gente não pode esquecer, ele tem uma boa defesa. Os números defensivos do Vila são muito bons. E o Igor armou ali o esquema e os jogadores compraram a ideia dele, a ajuda do David, a ajuda do Dudu. O ataque do Goiás foi anulado. Mas aí você tem o Manga, você tem o Mezenga, você tem o Diego. Desses 3, qual que é o melhor jogador? Você não vai tirar o Mezenga. Se foi uma questão tática, eu não concordo com ele. Se foi uma questão de ele me desrespeitou, eu precisei tomar essa decisão pra me impor, ok. Mas não foi isso que ele falou. Mas não vai falar isso nunca. Tá, mas eu vou dizer o que ele falou. Eu não posso acreditar que ele foi pra coletiva pra mentir. Não, ele foi pra falar a verdade. Eu concordo plenamente com o que ele disse. Se ele quisesse aproveitar o corredor, não seria com a Aleph Manga, que joga pelo lado esquerdo. Tá, e não seria com o Wellington, que é centroavante. Ele aproveitou o Wellington, tanto que o Wellington fez o gol. O Wellington é centroavante. Em situação normais, o Wellington é 9. Em situações normais, ele não teria tirado o Aleph Manga. Ele não teria. É lógico que ele não vai expor aí, porque vai tratar, como o Charlie falou, internamente dessa situação. Então, por mais que o Aleph Manga não fez um bom primeiro tempo, mas ele vai pra coletiva, o Mezenga praticamente não pegou na bola no primeiro mas ele tempo. vai pra coletiva e ele disse que a substituição foi tática aí. Pois é, aí ele tá mentindo. Então, taticamente, taticamente eu vou pensar em fazer essa mudança tática, mas o homem pra sair não seria o taticamente, pra mim ele cometeu... Ele teria que tirar, ele poderia tirar o Mezenga. Era o Mezenga. Poderia centralizar o Wellington, centralizar o Aleph Manga. Como ele jogou o campeonato inteiro, Kleber, e se tornou artilheiro da competição. E ele vem jogando artilheiro do Goiás. Enormidade nos últimos jogos ali pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Mas é o jogador que faz diferença ainda, Kleber, no ataque. Quem que é melhor, Aleph Manga ou Mezenga? Acho que tá jogando. Eu acho até que o Tito tá sendo injusto com esse Aleph Manga. Não. Ah, mas você sabe que o Aleph Manga é muito melhor. O Manga ou o Mezenga? Quem tá rendendo mais? Quem tá rendendo? No primeiro tempo, o Mezenga não pegou na bola. O Mezenga no primeiro tempo não pegou na bola. O Manga foi engolido pelos 2 alas do Vila e quando ele ia pro meio, eu marcava ele e o... Tá, mas o que o Mezenga fez? Pra merecer continuar e o Aleph Manga não. No primeiro tempo, o que o Mezenga fez? Qual bola que chegou pra ele? Qual bola que ele pegou? Não foi que chegou, não. Que ele pegou. Pra ele, tio. Em situações normais, ele não tiraria o Aleph Manga. Ele tirou o Aleph Manga devido ao que aconteceu no primeiro tempo. O que eu tô... Repito. Ele quis florear a situação. E eu tô dizendo o seguinte, ele foi habilidoso, foi hábil, levou a coisa pra dentro dos vestiários. Ele não teria coragem de tirar o Aleph Manga realmente em situação normal, mas não é porque esse rapaz tá jogando isso que vocês falam, não. Não tá. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Gabriel Ivel, tá por aqui. O Elber Júnior, também o Marcondes Bahia Peixoto. São torcedores que nos acompanham pelo nosso chat, youtube.com/SagresTV. Evandro Gomes, você ficou caladinho aí, refletiu sobre a fala do Marcelo Cabo, técnico do Goiás. Verdão acabou sendo derrotado 2-1 para o Vila Nova no estádio da Serrinha. E que análise você faz, sobretudo, desse episódio envolvendo o Aleph Manga? Eu tô achando que o discurso do Marcelo Cabo tá ficando chato. Todo jogo para ele agora tem problema de arbitragem. Todo jogo para ele tem uma sequência danosa
ao preparo físico do Goiás, sendo que todo time está jogando da mesma forma, né? E a arbitragem do Marcelo Henrique, ela foi ótima. Não vi? Então, isso não é uma maneira de justificar. Busca os defeitos do time dele, tudo bem, que eu acho que é mais. O que ele falou, piora ainda a situação, né? Porque quando ele fala que tirou o Manga por uma questão tática, piorou. Ele tirou simplesmente o cara que já fez 6 gols no time do Goiás. Bom ou ruim, ele é o artilheiro do time. E o artilheiro não se tira. Se cometeu um ato de indisciplina, pune depois do jogo. Mete multa nele, né? Faz ele se conscientizar do papel dele de empregado do clube, não de dono. Mas é o que eu falei. Eles dão muita moral para o jogador, às vezes, esquecendo do lado da disciplina, mas que o Marcelo errou à vontade hoje. Valeu, Evandro Gomes, mais sensato. Para ter uma boa noite de sono e recarregar as energias, um bom colchão é fundamental. E a Ginsei Saúde M7 traz para você uma baita de uma promoção nesse mês de setembro. Na compra do seu colchão magnético Ginsei Saúde M7 com 15 anos de garantia, nesse mês você ganha de brinde uma cama box mais um par de travesseiros magnéticos. Ligue 3991-5985. 3991-5985. Ginsei Saúde M7 é a marca do Panda. Ou acesse o Instagram, @Ginsei Saúde. Vamos finalizar os trabalhos direto do estádio da Serrinha. O Vila venceu o Goiás 2-1. Suas últimas informações, Paulo Massadi. Daqui a pouquinho vamos com o Paulo Massadi, agora sim, direto aí do estádio da Serrinha, Massadi. Beleza então, Rafa, beleza então, estamos aqui de volta, direto da Serrinha. Agora ficou bom, hein, Sam? Agora até eu tô me ouvindo, coisa linda. Rafael, após a vitória de hoje, 2-1 para cima do Goiás, agora o Vila Nova tem o Operário na terça-feira pela frente. Nenhum jogador suspenso, o Bruno Colasso volta de suspensão. Reapresentação amanhã, treino domingo também, treina segunda para jogar na terça com o Operário no Onésio Brasileiro Alvarenga, enquanto o Goiás também tem reapresentação e joga na segunda-feira contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Pelas minhas anotações aqui, dos pendurados do Goiás, apenas o David Duarte recebeu o cartão amarelo, então ele está fora desse jogo diante do Vasco da Gama na próxima segunda-feira. O Goiás que perdeu para o Avaí, perdeu hoje para o Vila Nova e aí precisa buscar essa reabilitação urgentemente para continuar bem nessa briga pelo acesso à Série A. E pelo lado do Vila Nova, o Tigrão venceu e aí conseguiu também dar um respiro na luta contra o rebaixamento. Acho que apesar, Rafa, de eu trazer informações finais dos dois times, deu para entender direitinho, não deu, Rafa? Perfeitamente, Massadi. A renda R$ 25.155 e o público pagante R$ 1.221. Rapidinho aí, como é que foi a reação da torcida ao final do jogo, hein, Massadi? Então, Rafael, os torcedores vaiaram, eles xingaram até, a Natália perguntou, se não me engano, ela perguntou sobre a questão do Manga, né, a discussão com o Manga. Mas alguém fez a pergunta na coletiva pro Cabo e, de fato, o torcedor direcionou os xingamentos a ele assim que foi encerrada a partida, mas também por parte do torcedor do Goiás, pelo que eu percebi, uma saída tranquila, ordeira, espalhada, né, em duas saídas aqui do estádio Ailê Pinheiro que eu percebi, uma ao lado do tobogã e outra aqui à esquerda das cabines, né, que é a saída ali que dá para próximo do Parque Areião. Então, foi tudo muito tranquilo. Teve essas cobranças para cima do Marcelo Cabo, mas uma saída tranquila do torcedor esmeraldino aqui do estádio Ailê Pinheiro, Rafael. Valeu, obrigado, um abraço, Massadi, tudo de bom. Rafa, aquele abraço para você, para todos os nossos companheiros aqui do Sistema Sagres de Comunicação, que continuam aqui no Super Debate. Sempre um prazer trabalhar com esse rapaz que eu tô vendo aqui no meu monitor, Evandro Gomes, Carlos Eduardo, o Tim, o Kleber Ferreira que veio pro Super Debate, Charlinho, né, o Charlie Pereira, o nosso comandante, Vitor Roriz que comandou a partida que o Vila venceu 2-1 o Goiás, você, Rafa Bessa, meu amigo, meu irmão,
os companheiros aí da retaguarda, Euler Ramos, Virley Alves, Santiago Oliveira por aqui. Abração para todo mundo e até a próxima, Rafa. Valeu, obrigado, Paulo Massad, direto do estádio da Serrinha, trazendo o destaque final após a vitória do Vila 2-1 sobre o Goiás pela rodada 26 do Campeonato Brasileiro da Série B. Ferramentas certas você encontra na Imperial Ferramentas. Ferramentas elétricas, manuais, automotivas, de medição, EPIs, equipamentos de solda e muito mais, muito mais. Imperial Ferramentas, os preços estão lá embaixo e a economia lá em cima. 2 lojas, uma na Anhanguera, outra no Parque Oeste, Televendas 3269-1100. Como último questionamento aqui para os nossos comentaristas, para você, Evandro Gomes, para o Charlie Pereira, para o Kleber Ferreira e também para o Carlos Eduardo Tim, vamos usar mais uma vez o recurso da imagem para você que está no nosso chat no youtube.com/Sagres TV. Técnico Marcelo Cabo reclamou de um lance que aconteceu no primeiro tempo, onde o William Formiga, com o Apodi dentro da área, o William Formiga, ele abre o compasso, isto é, ele abre de forma excessiva a perna e ela toca na bola, no Apodi, e a bola também toca na mão do lateral do Goiás. Quem está no nosso chat está vendo nesse momento a imagem. Daqui a pouco vai ver essa imagem. Quero saber de você, Evandro Gomes, mais sensato dos comentaristas. Para você, o técnico Marcelo Cabo tem razão ao reclamar de pênalti nesse lance? Para mim, não. O lance foi normal. Imprudência um pouco do Formiga, mas ele atingiu a bola. E ela acabou batendo, foi na mão do Apodi. Então, ele decidiu de maneira acertada. Não vi pênalti naquele lance. Então tá bom. Valeu, Evandro Gomes. Para você, Tim, foi pênalti? Pra mim não, Bessa. Pra mim houve realmente até um risco do William Formiga, mas ele tem primeiro que ele nem tá vendo, porque o Apodi vem nas costas dele. Ele sobe, levanta o pé, tira a bola, aí depois, diante da velocidade que vinha o Apodi e do lance do William Formiga, tem um contato. Mas eu não daria pênalti não, pra mim o Formiga tira a bola, corta, ela acaba ainda batendo no Apodi, então pra mim, lance normal. E pra você, Kleber Ferreira? Não foi pênalti não, o jogador do Vila Nova foi claramente na bola, e quando ele vai na bola, o Apodi tem uma explosão muito grande, vem em direção à bola, tanto que ele toca na bola primeiro e depois há o encontro dos dois, inevitável porque os dois estavam em movimento. Não foi pênalti, acertou o árbitro e acertou o VAR. Aliás, eu vou dar uma nota para esse árbitro já, nota 10 para Marcelo de Lima Henrique. Que muito isso? Bem, muito bem. O senhor dá um 10 para arbitragem? Muito bem escolhido. Olha, ele poderia ter expulsado 4 jogadores e acabado com o jogo, ele não fez isso, ele segurou o jogo. Eu sou justo, né, Charles? Eu já tinha... Continua, você vai deixar ele se concentrar? Continua, pelo amor de Deus. Quando o Marcelo de Lima Henrique foi escolhido para apitar o jogo, o que eu falei? Não lembro, esqueci. Eu falei que foi muito bem escolhido e era o melhor árbitro para um jogo desse jeito, pela experiência que foi, tinha. Ontem nós falamos no Sagres Esportes. Então, estou falando isso, eu falei antes, eu não costumo ser como alguns comentaristas que deixam acontecer para falar não. A minha sabedoria, o meu conhecimento me dá condição para falar antes. Então ele poderia ter acabado com o jogo expulsando 4 jogadores, ele segurou a onda, pôs os jogadores para jogar futebol e tocou o jogo até o final. Não foi pênalti, resumindo, não foi pênalti, acertou o Marcelo de Lima Henrique e acertou o VAR também. Charlie Pereira. Oi, Marcelo, tudo bem? Tá bom, vou separar aqui o vídeo, você quer ouvir? Virley, separa o áudio e o Euler o vídeo. O Marcelo Lima Henrique quer mostrar pros filhos dele, ganhou 10 do Kleber Ferreira. Fala aí mais alguma coisa. Todo árbitro que merece 10, eu dou 10. Fala se foi pênalti ou não, Charlie. Da sua opinião, você achou que foi pênalti? Sensacional, Tim. Você tá passando, ele tá escondido ali. O William Formiga, ele assumiu um risco muito grande, porque ele não tinha a visão completa do que estava por trás dele, que era o jogador cortando em diagonal. Porque o Apodi veio nas costas dele, então, ele não vê. Pra mim, ele não se atirou pra acertar o Apodi. Ele fez um movimento, que é um movimento muito arriscado, você não sabe quem tá atrás de você, e você não tem o senso completo de colocação. E aí ele acerta a bola primeiro. Né? E aí depois tem um contato que é inevitável de ter um contato devido à velocidade. Eu não marcaria VAR, eu não marcaria o pênalti. Acho que o Marcelo, ali, na fração de segundos que ele tem, ele teve essa visão. E aí o Péricles Bassol, no VAR, vendo 1, 2, 3, 4, 10 vezes por vários ângulos, chegou à mesma conclusão do árbitro de campo, que tem uma fração de segundos.
Charlie Pereira, então, trazendo efetivamente aqui, trazendo o Charlie Pereira a sua opinião sobre esse lance. Para você, torcedor, mande sua mensagem para Sagres. Nós já estamos aqui finalizando o super debate. Acabei de ouvir aqui quem tava nos vendo aqui me viu com o telefone no ouvido. Tava ouvindo uma mensagem, tava ouvindo aqui inclusive uma opinião de um ex-árbitro. Pra ele não foi pênalti também não. É? Obrigado aí, direto dos Estados Unidos. Tudo de bom. Valeu, obrigado pela sua audiência. Tá nos ouvindo. Um abraço para Bruno Rezende. Abraço, Bruno. Agora ele pode falar, ele pode palpitar, tá tranquilo. Tá tranquilo, tá certo. Mas sabia que ele tá apitando lá na... Ele agora, o legal. objetivo dele é apitar na Major League Soccer. MLS. MLS, ok. Que legal. Abraço, Bruno. Sucesso. Assim, é difícil pra caramba conseguir entrar. Muito difícil, mas ele tá conseguindo. Tim, um abraço pra você, tudo de bom. Um abraço, Bessa, um forte abraço pra você, Kleber Ferreira, mestre Evandro Gomes, Charlie Pereira, Euler, Arthur, Virley, Zezinho, Nath, a todos os amigos do Sistema SAG. Um abraço especial a todos aqueles que nos acompanharam até agora. E a gente viu um grande jogo hoje, viu, Bessa? Não pela vitória do Vila, pelo que foi disputado em campo, um jogo, pra mim, de forma leal. E foi bom de ver esse clássico. Há tempo que eu não vi um clássico tão bem disputado. Um abraço pra alguns torcedores do Vila, um abraço pro Aqui Hélio. no chat, aqui, ó, o Zé Pé de Picolé tá aqui. Um abraço pra ele. Tem gente que vai dormir igual um bebê. Embaladinho. Um abraço, viu, Kleber Ferreira? Um abraço, Rafael. Um abraço a todos que estiveram conosco. Eu fui sacado do quem é quem e não teve o quem foi quem porque eu estou aqui. Aí, ó, reclama aí, ó. Tá do seu lado aí, ó. Amanhã vamos fazer. Comigo não tem esse negócio, eu falo mesmo aqui no ar. Eu fui sacado do quem é quem, a opinião que poderia ser completamente Você ia fazer imparcial. algo diferente do 8-3 que os meninos elegeram hoje pela manhã? Tomou o Aleph Manga. Toma atitude igual o Aleph Manga. Eu sou bobo, Vai reclamar do chefe aí, ó. Tem jogo meia-noite toda semana, vou entrar nisso o quê? Eu não tiro do jogo, aliás, eu ponho no jogo. O seu quem é quem seria equivalente ao 8-3 que deu hoje cedo? Eu não acompanhei a votação em protesto. Ô, Evandro, tá uma bagunça Um abraço, disso aqui. boa noite a todos vocês, a essa família maravilhosa que eu adoro e boa noite aos ouvintes que a gente adora também. Eu adoro o Evandro Gomes, queria que ele estivesse aqui nessa bancada. Um abraço pra você, tudo de bom, Evandro. Outro abraço pra você, né? Ia até tomar um Campari agora, mas tá ficando comum já, perdeu a graça, então vamos lá. Abraço para o Tim, para o Charlie, para o Kleber, mas se brincar, eu tomo sim, hein? Meu Deus do céu, vai tomar um Campari. Abraço a todos. Um abraço, valeu, Evandro Gomes. Depois dessa, minha gente, vamos encerrar aqui o Super Debate Sagres, que tem um oferecimento. O Zé Pé de Picolé tá aparecendo aqui. Um abraço pra ele. Colchão Ginsei Saúde M7 Saúde tem quem dorme bem. Colégio Tel, no futuro todos os colégios serão assim. Larco, fornecendo o combustível que move o brasileiro. Próximo jogo do Goiás é segunda-feira, no Rio de Janeiro, contra o Vasco da Gama. Na terça, o Vila joga contra o Operário Ferroviário. Aí já é a rodada 27 do Campeonato Brasileiro da Série B. Muito obrigado ao Virley Alves, obrigado ao Euler Ramos, ao Arthur Barcelos e a você que esteve comigo aqui no Sistema Sagres. Fiquem todos com Deus. Tchau.